dia 13 de setembro de 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionava a Lei Complementar 87/96, que foi usualmente chamada de Lei Candir em função do protagonismo do deputado federal por São Paulo, Antônio Candir. Essa legislação ela veio ao encontro da necessidade, naquele momento, de se estimular as exportações brasileiras. Em 1994, o Brasil havia implementado um programa de estabilização macroeconômica chamado Plano Real. E o Plano Real teve como uma das suas âncoras a valorização do câmbio. E essa valorização causou graves desequilíbrios comerciais do Brasil com o resto do mundo. O Brasil passou a lograr, portanto, a partir daquele momento, um déficit crônico na sua balança comercial com o resto do mundo. E a Lei Candir passou, portanto, a estimular as exportações brasileiras a partir de dois mecanismos. O primeiro, a isenção tributária da cobrança do ICMS no ato de exportação de bens primários e semi-elaborados. E o segundo, o mecanismo de crédito tributário, na medida em que as empresas poderiam buscar as compensações pelo ICMS pago na compra de máquinas e equipamentos utilizados em processos produtivos destinados às exportações. Entretanto, essa legislação, ao mesmo tempo que contribuiu para o equilíbrio das transações comerciais do Brasil com o resto do mundo, gerou graves prejuízos para os estados e municípios brasileiros. E a Lei Candir, portanto, ela passou a ser bastante questionada ao longo dos últimos 20 anos. Embora os termos da lei não sejam de domínio da população, os impactos causados pela legislação afetam a todas as classes, principalmente as menos favorecidas, que dependem mais efetivamente dos serviços públicos, como saúde, educação, segurança, saneamento e tantos outros. Uma das principais consequências dessa lei foi a perda de arrecadação dos estados em função da desoneração da cobrança do ICMS no ato de exportação de bens primários e semi-elaborados. De acordo com dados da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas, a FAPESPA, entre 1997 e 2016, os estados brasileiros deixaram de arrecadar 269 bilhões de reais. Somente no ano de 2016, os estados tiveram uma perda de 25 bilhões de reais. É em função disso que nós precisamos rediscutir justos critérios de compensação. No período entre 1997 e 2016, os primeiros 3 estados no ranking das perdas acumuladas são Minas Gerais, com 64,6 bilhões de reais, Rio de Janeiro, com 60,7 bilhões de reais e o Pará, que contabilizou perdas no montante de 35,7 bilhões de reais. Somente no ano de 2016, o Pará perdeu 3 bilhões de reais com a Lei Candir. Não resta dúvida que a Lei Candir vem condenando o estado do Pará a uma situação de periferia, subdesenvolvimento e miséria da sua população. Para se ter uma ideia, as perdas de arrecadação impactam diretamente a capacidade de promoção de políticas públicas. Como foi dito, ao longo de 2016, nós perdemos mais de 3 bilhões de reais com a não cobrança do ICMS nas exportações de bens primários e semi-elaborados. Recentemente, o governo do estado do Pará inaugurou uma escola técnica no município de Santarém com investimento de mais de 8 milhões para atender 1.440 alunos. Somente com a perda do ano de 2016 daria para construir 380 escolas técnicas similares a essa. Daria para construir 2 escolas técnicas em cada município do estado do Pará. Daria, para vocês terem uma ideia, para construir novos 20 hospitais regionais. Não tenham dúvida que o estado do Pará é seriamente prejudicado com a Lei Candir e a população do estado do Pará paga um preço muito alto. Em função disso, nós temos que lutar severamente contra essas perdas. E os municípios também perdem. Não sei se você sabe, mas boa parte da receita dos municípios advém do Fundo de Participação dos Municípios, que são distribuídos pelos estados em função da arrecadação do ICMS. São 25% da arrecadação do ICMS que são destinados aos municípios como Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, aquilo que o estado do Pará deixa de arrecadar, 25% deixam de ser, portanto, repassado aos municípios. Se o Pará deixou de arrecadar somente ano passado 3 bilhões de reais, os municípios foram severamente impactados. Entre os 10 municípios que tiveram no ano de 2016 o maior volume de perda temos, em primeiro lugar, Belém, com 141 milhões. Depois Parauapebas, 92 milhões. Em terceiro, Marabá, com 43 milhões de reais. Tucuruí em quarto, com 38 milhões de reais. Em quinto, Ananindeua, com 33 milhões de reais. Em sexto, Barcarena, com 27 milhões de reais. Em sétimo, Castanhal, com 21 milhões de reais. Em oitavo, Canaã dos Carajás, com 20 milhões de reais.
Em nono, Santarém, a nossa pérola do Tapajós, com 18 milhões de reais, e Altamira, que teve no ano de 2016 17 milhões de reais em perdas com a Lei Candir. Observe que você é fortemente prejudicado no seu município em função da Lei Candir. Assim como o Estado perde, os municípios também perdem. E é em função disso que nós precisamos de unidade, nós precisamos reverter essas perdas e há um caminho para isso. No ano de 2013, o governo do Estado do Pará entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão junto ao Supremo Tribunal Federal. Essa ação foi julgada e, através do voto do ministro Gilmar Mendes, foi deliberado que o Congresso Nacional, no prazo não superior a 12 meses, edite uma legislação complementar que regulamente justos critérios de compensação aos estados pelas perdas de arrecadação com a Lei Candir. Como consequência disto, o Congresso Nacional constituiu uma comissão mista com o objetivo de elaborar uma lei complementar para arbitrar um justo sistema de compensação aos estados. Foi resgatado o projeto de lei 221/98 do então deputado federal pelo Rio Grande do Sul, Germano Rigoto. Esse projeto está em discussão no Congresso Nacional. E nós precisamos, como sociedade, acompanhar essa tramitação. Precisamos pressionar os nossos parlamentares, de modo que nós não tenhamos uma vitória de pirro. A maior preocupação está justamente nos mecanismos que serão arbitrados. O Estado do Pará pode não ser beneficiado em função desse mecanismo. Ademais, se no prazo não superior a 12 meses o Congresso Nacional não conseguir aprovar essa legislação, o próprio voto do ministro Gilmar Mendes determinou que esse sistema de compensação, os critérios, serão arbitrados pelo Tribunal de Contas da União. Esse é o momento de unidade, é o momento de nós botarmos de lado as bandeiras partidárias, é o momento de nós aglutinarmos aqueles que verdadeiramente amam e se preocupam com o Estado do Pará, é o momento de pensarmos um futuro, é o momento de consolidarmos um novo momento para o Estado do Pará. Precisamos estar juntos nesta luta.